Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, é o seguinte, eu acabei vindo aqui por Instagram, tinha marcado com vocês uma live ali no YouTube, no meu canal, né, Erika Fujita underline oficial. Só que infelizmente a conexão não me ajudou. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul e infelizmente no assentamento a conexão não é tão fácil de encontrar uma internet de qualidade. São coisas que acontecem no campo, faz parte. Bom, como eu já havia falado, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o manejo sustentável, tá? Tudo visando principalmente que vocês que estão me assistindo e muitas vezes vocês que estão trabalhando no campo e enfrentando essa diversidade em relação a preços, a custo, a produção, nada mais do que tentar sempre produzir com custo baixo. É isso que o agricultor quer no campo: reduzir custo, reduzir a possibilidade de vocês poderem produzir comida de verdade com custo baixo. Esse é o nosso principal lema. Eu sempre tento levar para as pessoas que eu presto assistência técnica a melhor forma de produzir em quantidade, ter produtividade, ter rendimento. Claro, sempre é isso. Ninguém vai plantar por esporte e com esse rendimento fazer gerar lucratividade, onde os seus custos são reduzidos e assim conseguir sempre manter o bom desempenho na sua horta e no seu pomar. Vendo que cada vez mais nós temos pessoas precisando de alimento. Hoje, agora há pouco, para falar a verdade, eu vi na televisão que existem inúmeras pessoas passando fome hoje no Brasil. E quem produz a comida que todos nós nos alimentamos diariamente é o agricultor e a agricultora, o produtor e a produtora rural que estão ali no campo, embaixo de sol, de chuva, de frio, de vento e tudo mais. Então, isso é sempre bom a gente poder ter como levar essas condições para o nosso agricultor estar de frente sempre com tecnologia também, ok? E o manejo sustentável, de onde entra? A sustentabilidade hoje não é somente quando a gente trata simplesmente com, como que eu posso falar para vocês? Em relação a meio ambiente. A sustentabilidade hoje eu tenho que trazer para o bolso de quem está plantando. O cara que está lá na roça, ele tem que ter uma sustentabilidade financeira. Se não tiver essa sustentabilidade financeira, para que cargas d'água eu vou enfrentar o sol e a chuva para poder plantar? Então, a sustentabilidade ambiental anda lado a lado com a sustentabilidade financeira que nós temos que colocar no meio rural. E isso é sério, gente. Porque a falta dessa sustentabilidade financeira, a gente tem a falta de jovens no campo. E a falta de jovens no campo nada mais é do que simplesmente a diminuição da população agrícola que está plantando. Então isso é muito sério e eu vejo isso todos os dias. Então, a sustentabilidade vai iniciar de que forma? Reduzindo custos e utilizar dentro da propriedade rural o que vocês têm disponível aí no sítio. Quando vocês usam o que vocês têm disponível dentro do seu sítio, da sua propriedade, sem haver a necessidade de comprar lá fora, é extremamente importante. Por isso que a agricultura racional surgiu para fazer com que o agricultor e a agricultora tenha condição de plantar dessa forma. A agricultura racional vai usar de forma consciente o que o sistema convencional de produção tem a oferecer e o sistema orgânico também tem.
O orgânico visa muito o uso de matéria orgânica. A partir do momento que nós utilizamos matéria orgânica na nossa produção, vocês concordam comigo que pode diminuir muito a aquisição de insumos lá na revenda? E quando nós temos menor uso de insumos lá na revenda, eu vou diminuir o gasto com adubo. E se eu diminuir o gasto com adubo em grande quantidade, eu vou reduzir lá na frente o meu custo de produção. Sendo o que? O principal motivador para isso tudo? Fazer com que a sustentabilidade ambiental seja presente na sustentabilidade financeira do produtor. Então, eu como consultora, como assistente técnico, eu tenho que sempre levar em consideração o que realmente o produtor pode fazer no campo sem perder a visão no volume produzido e na redução de custo. E para isso, como pessoa que está junto com vocês no meu dia a dia lá na zona rural, eu não posso deixar de perder a mão e utilizar todas as ferramentas disponíveis que existe hoje no mercado para fazer uma produção e uma produtividade. Não é verdade? Se eu for falar sobre isso, desculpa aí, gente. A gente vai ficar muito tempo conversando sobre isso, tá? Aqui, já aceitei, desculpa aí. Então, quando eu falo em relação a essa sustentabilidade, a gente consegue fazer com que o agricultor tenha prazer em trabalhar. Hoje, ter prazer em fazer alguma coisa está bem difícil e complicado. Muitas vezes por vários motivos que eu não vou ficar listando agora nesse momento. Mas a partir do momento que eu consigo fazer com que a pessoa que está trabalhando para fazer a nossa comida no nosso dia a dia, eu consigo fazer com que ele permaneça. Então, isso tudo que eu estou falando é só para vocês terem noção da importância que é o trabalho no campo aliado com a produção e o produtor e a produtora rural, tá? De onde nós podemos começar para poder viabilizar todo esse sistema que é tão importante? Eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que nós temos que pensar antes de qualquer plantio, antes de colocar a sementinha ali no campo, é análise do solo, gente. É importante nós conhecermos o que o solo tem para oferecer para minha planta. Se eu não tiver capacidade de fazer essa análise de solo, pelo menos procure algum lugar que faça. Análise de solo vai codificar o que eu preciso de adubo na dose certa, sem exagero e sem faltar. Se eu, com base da análise de solo, colocar exatamente o que a minha planta precisa de alimento para ela ter uma produtividade quando colher lá na frente, eu já estou economizando. De que forma? Muitas pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas plantam sem análise de solo. Aí qual que é o risco de colocar demais? E o que isso vai acarretar no bolso nosso? Gasto desnecessário de um insumo tão caro que é o adubo químico. Então, a partir do momento que eu faço análise de solo, eu faço com que essa produção que está no campo, ela venha de acordo com a comida que eu estou dando, o alimento, o nutriente na qual eu estou fornecendo. Então, dessa forma, gente, eu consigo fazer com que a produção do campo seja em cima, né, exatamente em cima das necessidades que o solo tanto precisa, tá? Então, em cima disso tudo, eu sempre falo para as pessoas, por favor, gente, façam análise de solo. O produtor tem pressa, a agricultura tem pressa, mas planejem, tá? O segundo ponto, por que a análise de solo tem que vir primeiro? Porque os insumos que vocês utilizam no campo, ele tem que ter um período ali no campo para poder ocorrer uma reação química. E essa reação química é tão importante que não é a nossa pressa, não é a nossa velocidade, é a velocidade da natureza, é a velocidade da planta, é a velocidade do que acontece dentro da terra.
Então, nós temos que ter um planejamento na qual eu vou pensar agora o que eu preciso e no que eu vou fazer lá na frente. É isso que a gente tem que fazer, tá? É isso que nós temos que trabalhar diariamente. Com a análise de solo eu tenho economia, porque eu vou dar exatamente o que a minha planta necessita, porque no solo não está ofertando. A análise de solo vai determinar o meu planejamento, porque só para vocês terem ideia, e eu já falei nos meus vídeos, que a reação química do calcário leva 3 meses para concluir a neutralização do ácido do solo. 3 meses. Se eu... Ai, desculpa, gente, tá caindo o negócio aqui. Peraí. Se eu consigo, então, dessa forma, tá? Se eu consigo, dessa forma, ter esse planejamento, onde eu tenho esses 3 meses aqui, eu faço o quê? A análise de solo tem que acontecer 3 meses antes de eu plantar a minha semente ou a minha muda. É sério isso. Então, eu tenho que começar 1 mês antes, 3 meses antes. Então, vamos supor, nós estamos hoje em julho. Se eu vou plantar em outubro, é o momento de eu fazer a análise de solo, porque lá em outubro eu vou ter condições de fazer com que essa aplicação que eu fiz hoje em julho, no final do mês de outubro, eu já vou poder conseguir fazer o meu plantio, muda ou semente. Isso é muito sério. E as pessoas, como muitas pessoas têm a necessidade de plantar para ontem, às vezes o produtor, eu tento sempre me adequar. Vou falar, é sério isso, eu tento me adequar, mas não é o ideal. Porque enquanto a planta está crescendo no solo, imagine, ela está crescendo no solo. Ao mesmo tempo, o calcário está começando a controlar a acidez desse solo. Então, imagina uma planta que é uma semente e uma muda, está se adaptando a um ambiente que começou agora para se desenvolver, ela tendo que conviver com a acidez presente no solo, crescendo. Então, ela já vai ter um desenvolvimento já um pouco deficiente. Tá? Essa é a verdade. Acaba sendo um pouco deficiente, infelizmente. Então, análise do solo, de novo, eu vou repetir mesmo. Análise do solo determina o planejamento. Então, eu vou saber quanto que eu vou comprar de calcário para neutralizar a acidez. Eu vou saber o quanto que eu vou comprar de adubo para poder suprir a necessidade da planta do começo ao fim da safra. Segundo, eu vou saber quanto de matéria orgânica eu preciso colocar no solo. Então, a análise que vocês vão fazer antes de plantar é a completa, onde tem macro e micronutriente. Ah, Érica, quanto que custa? Gente, vai girar em torno de 45 a 60 reais uma análise completa do solo. Érica, quanto tempo eu vou fazer? Intervalo de 3 anos. 3 anos. Vocês não precisam fazer toda hora. Ah, mas se eu quiser fazer uma vez por ano, fica bom? Fica ótimo. Então, vamos colocar, reduzir para 1 ano. Imagina, você é produtora que tem uma renda no campo, investir 60 reais por ano para ter uma análise de solo, será que não vale a pena, gente? 60 reais por ano. Tem lugares que, mas na minha região é 80, que seja 100 conto por ano. 100 conto por ano para fazer uma análise. E você saber exatamente o que vocês precisam colocar na terra. Será que não vale a pena? Será que não é legal você pôr isso em prática? De você realmente dar para sua planta o tanto que ela precisa de se alimentar do começo, meio e fim? Eu acho que vale a pena, né? Poxa vida, então vamos fazer isso. Eu acho que vale a pena vocês fazerem esse jeito, de tentar trabalhar dessa forma, de tentar sempre levar o que eu preciso para a planta. E lembra,
uma coisa que eu sempre falo para os agricultores que eu converso: o tempo não é nosso, é da natureza. Feito isso, gente, vamos ser rigorosos. Uma vez por ano, análise de solo, eu vou saber exatamente o que eu joguei no ano passado foi o suficiente ou não. Descubro na análise de solo. Vai chegar um momento que a análise do solo feito ano após ano vai ser somente para poder calibrar, ajustar alguma coisinha. E chega um momento que você reduz o uso de adubo e de calcário, o que resulta na economia e diminuição do custo de produção. Isso é sério. Gente, mas só com análise eu sei disso? Exatamente. No momento que nós estamos passando, tá certo que tem algumas coisas que estão diminuindo o preço. Pouco, mas tá. Mas pensa bem no começo do ano, onde a tonelada de adubo químico chegou a 6, 7 mil reais. Aqui no Mato Grosso do Sul eu vi produtor de soja e milho jogando esterco no campo para tentar reduzir custo de produção. Imaginou o que é isso? Usar esterco de galinha na lavoura de milho e soja? Vocês têm noção? Até eles quiseram reduzir o custo. E hoje, por causa disso, infelizmente o esterco está um pouco mais caro do que o normal. Um pouco não, bem caro. Entendeu? Todo mundo está tentando fugir. Tá? E por que o esterco resolve, gente? Olha, uma coisa que eu já falei uma vez e eu vou repetir. Alguém já viu alguma pessoa entrando na mata, na floresta? Vamos pensar nisso, na mata, na floresta, com um saco de adubo no ombro, carregado aqui. Alguém já viu isso? Se alguém já viu isso, me fala, que eu nunca vi. Sabe por quê? A floresta e a mata não precisa de adubo químico, porque elas se alimentam do quê? De tudo que cai na terra. Isso eu já falei. Tudo que cai aqui na terra. O que cai? Folha, galho, flores, frutos, tá? Cascas. Tudo que cai na terra vira adubo. Tudo que cai em cima do solo e vai apodrecendo pouco a pouco é adubo. Vocês não sabem muito bem que o que é absorvido pela planta, a maioria é mineral. O mineral, ele não evapora, apodreceu, virou vento. Não, o mineral não evapora. O mineral fica no solo. Então, fósforo, potássio, cálcio, cobre, enxofre, tudo que é colocado no chão, ela fica na terra. Então, a planta puxa pelas raízes, vai até as folhas, frutos e cai de novo. Então, tudo que cai no chão, ela volta para a terra, gente. Então, se acontece isso lá na mata, por que na nossa lavoura é diferente? Quando eu entro numa propriedade rural e eu falo para o produtor, olha, gente, vamos tentar trazer de fora o mínimo possível. Por que isso? A partir do momento que eu uso o que tem dentro da propriedade, eu não gasto, certo? Então, se eu não gasto, melhor para mim. Aí um aliado que ao longo do tempo eu considero um aliado muito importante, o mato. O mato é o meu principal aliado no manejo de fruta e hortaliça. Eu adoro o mato. Eu não jogo herbicida no mato porque eu preciso dele. Por quê? Ele vai absorver do solo, fazer toda aquela massa verde no mato, a planta daninha. E aí, o que tem naquele mato que cresce que nem não sei o quê? Vixe Maria, todo mundo fala para mim, Érica, se a minha roça fosse que nem um mato, eu estaria bem na minha vida. Ganharia uma fortuna, não é verdade? Só que como a gente não consegue brigar com o mato, porque ela se desenvolveu muito ao longo do tempo em cair semente e explodir em crescimento,
e logo, logo já abafa a nossa cultura, então vamos trabalhar com o mato para o nosso favor. Oxe, por que vocês acham que existe plantio direto em grandes culturas, como no caso os grãos? Porque eles perceberam que a matéria orgânica de cultura anterior, por exemplo, plantei hoje milho, só que aí depois eu vou plantar soja. Só que eu deixo toda a palhada no milho em cima da terra para eu pôr a soja em cima. E essa palhada vai apodrecendo, vai virando adubo orgânico. E a soja vai absorver e crescer. É isso. Gente do céu, nós temos que começar a olhar esse ponto. Se eu não tenho uma floresta que cai folha, absorve, cresce, cai folha, cresce, cai folha, cresce, cai folha, galho, fruto, casca. Eu não tenho essa floresta, então vamos trabalhar com mato, porque ela cresce, 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 cresce. E nós vamos cortando, roçando, na foice, na roçadeira elétrica, na roçadeira a gasolina, não sei como, ou simplesmente amassando aquele mato, quebrando. Tem algumas pessoas que não têm dinheiro. Eu vi um produtor puxando um tronco, colocou na ponta do tronco assim, uma corda e foi puxando, e o tronco foi amassando todo aquele mato ali, foi amassando. Aí o que ele fez? Como muitos, ele foi passando constantemente esse tronco ali, puxando na corda, ele foi amassando, acamando aquele mato ali dentro. Ou seja, ele formou sem querer, sem pensar, uma camada de matéria orgânica que foi apodrecendo ao longo do tempo. Tem noção disso? Ele não sabe ler, escrever, não tem celular, anda a pé porque a bicicleta dele quebrou. Mas ele foi muito mais esperto do que eu. Eu vi aquilo e achei um fenômeno. Ele não tinha dinheiro para comprar gasolina, não tinha força física porque é um idoso, então ele não conseguia roçar, mas ele colocava a corda aqui e puxava o tronco, e aí lá atrás ia amassando tudo. Gente, né? Então, aí vocês falam, não tem como economizar na roça? Ah, Érica, mas vou ficar arrastando um troco em 2, 3, 4 hectares. É um exemplo, meu. É um exemplo que nada é impossível nessa vida, não é verdade? Não é impossível. Então, se um senhor que aprendeu... Se um senhor que aprendeu na vida, né? Tudo isso que eu falei para vocês, por que não? Por que eu não posso fazer, então? Não é verdade? Por que eu não posso pegar e colocar isso em prática? É isso que a gente tem que pensar. Então, trabalhando com a agricultura, com os produtores, eu aprendi mais do que eles imaginam. Então, esse é um outro ponto muito importante. Matéria orgânica nós temos que colocar de volta no solo para poder recompor todo o nutriente. Então, o que todos vocês têm no sítio é mato, resto de cultura, folha seca que cai agora no inverno, loucamente, como se fosse uma chuva. Junta tudo isso, coloca no chão, incorpora no solo. Tem um produtor que eu atendo, ele já faz um tempo já, e ele me falou assim, Érica, o seu sistema dá trabalho para burro. Porque eu tenho que sair catando folha seca, eu tenho que sair catando palhada, eu tenho que sair buscando esterco, eu tenho que sair louco atrás de qualquer coisa seca. Eu vejo, eu já guardo. Ele falou que se tornou um viciado em resíduo vegetal, em resto de planta. Ele se tornou um viciado. Ele encontra o resto de planta, ele vai lá e armazena. Para quê? Colocar no chão, na cova. É isso que ele faz. Então ele coleta todo aquele material e vai e coloca no sulco de plantio. Então eu abro valeta no chão. Então toda aquela valeta ele preenche com esse material orgânico. Se vocês têm possibilidade de estar próximo à carvoaria legalizada,
peça para eles toda aquela raspa de forno de carvão. Então, as raspas de forno de carvão é excelente para colocar na cova. Toda essa matéria orgânica retém umidade, carvão retém umidade, palhada retém umidade, esterco retém umidade. E o que vai acontecer daqui para frente? Seca, não vai chover mais com frequência. Se vai ter seca daqui para frente, eu vou fazer o quê? Usar a matéria orgânica para reter a umidade. Então, se vocês não acreditam que ela possa dar nutriente, então usa para virar uma esponja que vai absorver toda aquela água que vocês irrigam a horta ou o pomar e vai oferecer para a planta. Sério, os lugares que eu vejo que tem matéria orgânica no chão, no sulco de plantio, na vala de plantio, ou se não, na cova, o que acontece no sol de meio-dia? As folhas não murcham. Sabe aquelas folhas que tá bonitas, às 7 horas da manhã toda aberta. Aí chega no horário de meio-dia, 1, 2, 3 horas da tarde, fecha tudo. Por quê? É muito seco, o calor é intenso em cima do solo, então ela fecha a folha para diminuir a perda de água. Só que se meu chão tem água, está hidratado, ele não vai ter esse problema. Ele não vai ter esse problema de perder umidade. Entendeu? E por isso que a matéria orgânica é importante. Eu não estou aqui falando essas coisas para vocês virarem orgânicos. Não, eu só estou dando um alerta de que são coisas que funcionam. Se no Mato Grosso do Sul, que tem um clima extremamente adverso, funciona, por que não vai funcionar em outro lugar? Ah, mas o interior de São Paulo é diferente. Não é não, o interior de São Paulo está ficando sem chuva, já faz algumas semanas que não chove e o calor está aumentando. De noite já não está tão fresquinho no interior de São Paulo. Ah, mas no Nordeste sempre foi seco. Então, gente, tá na hora de vocês também utilizarem artifício. Porque no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, vai entrar no período de seca, temperaturas elevadas, e isso compromete a produção de qualquer um. E nesse momento, é momento de produzir bem, porque ganha-se dinheiro. Porque aquelas pessoas que não investem em sistema de irrigação, gotejo, aspersor, seja lá a forma que for de irrigação, ele não se mantém produzindo. Então agora é uma oportunidade de negócio, porque se vocês mantêm uma lavoura aqui, lá vamos chutar que vocês plantando agora em torno de setembro, dependendo da cultura da hortaliça, setembro vocês já têm uma produção, né? Mas a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, vocês já estão colhendo. Hortaliça tem essa vantagem. Então, o que acontece? Hoje, vocês plantando, a pessoa que vai esperar só na chuva que vier, vocês já estão colhendo o produto. Tá? Então, o momento de diversidade, de adversidade, essas adversidades que no caso é seca, faz com que tenha oportunidade de negócio. Então, nós temos que saber quando plantar. Não é tão viável vocês também escolherem a época de chuva para plantar. Por quê? Todo mundo vai plantar. Todo mundo vai querer produzir. No momento de facilidade, vai ter produção no campo. Ah, gente, então quer dizer que na melhor época de plantio, que no caso é o verão chuvoso, eu não posso plantar? Pode, só que vocês podem pensar muito bem que aquelas plantas que toleram excesso de água, elas vão se desenvolver muito bem e isso vai explodir no mercado em volume. Ah, então, Érica, para eu ter sucesso de venda, eu não posso só pensar no manejo no campo? Não, lembra-se, manejo sustentável também para quem planta. Então, a sustentabilidade é financeira, não é somente ambiental. A sustentabilidade
monetária. E isso é muito importante, tá? Então, nesse quesito, o que nós temos que ver em tudo? Quando eu entro em campo, quando eu entro numa propriedade, eu não vejo um ponto, eu vejo tudo que está acontecendo ao redor. Tudo que influencia no campo tem que ser olhado. E quem produz também tem que olhar dessa forma. Então, se você trabalha para se alimentar, para vender esse alimento e sustentar sua família, então a gente tem que abrir o leque, expandir o leque. Eu não posso só pensar na produção, eu tenho que pensar em tudo que isso vai refletir lá na frente. Fim do ano, a galera não é de comer hortaliça e muita fruta. No máximo, fruta para refrescar porque tá quente. Pensem nisso, tá? Pensem nisso. Olha o planejamento aí, gente. Isso reflete no planejamento. Planejar é tudo na vida. Se a gente não fizer um cronograma que não vai fazer na hora que acorda até a hora que dorme, a gente perde todos os compromissos, inclusive as tarefas e as atividades do trabalho. No campo não é diferente. No campo, muitas pessoas acham que o agricultor ainda é aquela pessoa muito simples, que não entende de nada. Pelo contrário, ele tem que planejar o quê? Quando que eu vou plantar? Se eu vou encomendar minha muda, eu tenho que preparar o solo em tantos dias. Nesse meio tempo, eu já tenho que estar com o sistema de irrigação sendo feito. E ainda eu tenho que pensar se eu vou ter embalagem para colocar o que eu colhi e se eu tenho condição de periodicamente dar nutriente para a planta. Poxa vida, é tudo isso. Então, indo por etapas, eu tenho que pensar se eu tenho condição para manter essa planta viva. E essa condição de manter essa planta viva, eu vou tentar reduzir o custo dando o arroz e feijão da cultura. O arroz e feijão da fruticultura, o arroz e feijão da hortaliça é o quê? Matéria orgânica. Gente, uma coisa que eu vou falar e é sério. Quem trabalha com implementação, com plantio de pomar de frutas, sabe que a cova tem que ser gigante para colocar muita matéria orgânica. Eles já estão acostumados a ter cova grande para colocar 18 litros de esterco ou 20 quilos de matéria orgânica. Isso eles já estão acostumados. Só que tudo isso que se coloca na cova de plantio de uma muda de frutífera é feito dessa forma porque é uma cultura que vai passar 5, 10, 15, 20, 30 anos no campo. Não é uma cultura que nem a hortaliça que vai durar no máximo 1 ano e meio. Entendeu? Então a cova de uma frutífera tem que ser muito mais trabalhada com matéria orgânica. Então, quando se conversa com o fruticultor, ele já sabe que tem que ter um monte de matéria orgânica. É folha, é galho, tá? Então, assim, vamos supor que isso aqui é toda uma cova. Ali no fundo, o que vai passar? O que vai ter ali no fundo? Que vai demorar para apodrecer, gente? Galhos, eles colocam toco de galhos desse tamanho no fundo da cova, porque até a planta crescer, aquele toco, aquele tronquinho, aquele galho já começou a apodrecer. Acima, você coloca toda a compostagem, todo resto de palhada, todas as folhas, esterco, mais o adubo de plantio, que é basicamente fósforo. Tendo isso, acabou. Já fez a plantação no meu pomar. E se eu faço com que essa cova toda tenha essa matéria orgânica, lá na frente que tiver uma estiagem, essa minha muda no meu pomar não vai sofrer. Pensa, meu. O espaçamento de uma frutífera gira em torno de 5 metros entre plantas e de 6 a 7 entre linha de plantio. Então imagina se a pessoa vai ter
todas essas condições de espaçamento, vai voltar várias vezes no campo para poder levar água na muda, ele vai ter que se virar. Em São Paulo, existem alguns pomares que são irrigados, principalmente na área de citricultura, na época que eu morei lá. Então, eu morei ali na região de Duartina, eu conheci, quando eu dei aula na agronomia, vários alunos que eram trabalhadores em fazendas de laranja e, no caso, cítricos de forma geral e limão. Então, eles tinham espaçamento gigantesco, porque eu tenho que projetar um espaçamento entre plantas que, quando ela ficar adulta, uma copa não vai cobrir a outra. Então, não vai brigar por espaço aéreo, buscando luz, porque a planta precisa de luz. Então, imagina, quem não tem condições de colocar irrigação em todo o pomar, eles vão ter que se virar nos 30 para pelo menos colocar na coroa. Coroa é o quê? É como se fosse um prato. Imagina um prato em cima da terra, na qual você pode, um prato fundo, você pode encher de água e ali vai absorvendo devagarinho pela terra, pela planta, e ali vai hidratando toda a raiz que está ali embaixo. Isso a gente chama de coroa, só que é feito no quê? Juntando ao redor dessa coroa a terra em montes para poder reter a água e não deixar esvaziar ou escorrer para fora. E ali ela fica toda cheia de água, literalmente vai hidratando. Então tem que ter essas condições. Hoje, na horticultura, eu estou recomendando o uso de coroa para quem não tem condições de poder comprar e investir em irrigação. Então quer dizer que quem não tem irrigação pode produzir? Sim, só que tem que fazer o trabalho de fazer o coroamento de cada pé de quiabo, cada pé de tomate, cada pezinho de jiló tem que ter a coroa. Érica, isso vai dar trabalho demais. Então, né? Realmente vai dar trabalho, mas tem que fazer. Não tem jeito. E outra ainda, mesmo quem tem irrigação e quem não tem, cubra a superfície do solo, não deixa a terra exposta, porque a terra exposta sob uma condição de seca, ela desidrata muito rápido. Ainda mais nessas últimas semanas que andou ventando muito em quase todo o país, então aquela umidade acaba sendo arrastada pelo vento e vai se saber lá onde vai parar isso. E isso, o que vai acontecer? A terra exposta, venta mais, seca tanto quanto, balbal a água da irrigação que eu coloquei ali. Aí o que acontece? Aumenta o custo em irrigação, porque eu vou gastar mais água e energia elétrica, porque o sistema de irrigação, ele precisa de alguma energia, ou elétrica ou combustível. E é custo, gente. Então, cara, se eu posso deixar uma cobertura morta ali, nessa coroa, ou até mesmo no meu pomar, na minha horta, tanto na rua, na rua onde está a linha de plantio e na linha onde está a minha cultura, não é melhor? Porque daí eu não preciso irrigar muitas vezes. Se eu irrigo a cada 2 ou 3 dias, eu não estou economizando água e combustível e energia elétrica, se for o caso? Pô, vamos pensar. Érica, mas dá trabalho demais ficar juntando. Eu não tenho tempo, é muita coisa. Mas precisa ser feito. Porque esse vento tá levando tudo. Érica, mas eu fiz isso e o vento arrastou, levou lá pro vizinho as folhas que eu coloquei em cima da cova ou o que eu coloquei na linha de plantio. Acontece, é vento, mas tem opções. De que forma? Trabalhar com resíduo vegetal longo. Por exemplo, palha, que é capim. Capim não é comprido, então ele não vai rolar. E ainda você fica com mais facilidade de distribuir de forma
linear, de forma reta na linha de plantio. Tem jeito para tudo? Realmente, gente, tem jeito para tudo. Só que voltando, dá trabalho. Nada na vida sem trabalho vai dar jeito, vai dar produtividade. Então eu sempre falo para o agricultor que ele é um cara muito insistente e porreta, porque é o cara que está ali, é a mulher que está junto também, todo mundo envolvido na produção. Né? Então é assim, eu consigo dar jeito no mato porque eu vou fazer o mato trabalhar para mim, já que controlar o mato é um horror de dificuldade. Então bora fazer o mato trabalhar para mim. Faça o mato virar comida, faça o mato virar adubo orgânico, roçando. Faça o mato virar cobertura verde, faça o mato ou virar cobertura morta. Dessa cobertura ela vai apodrecendo e virando matéria orgânica, virando adubo orgânico. Ah, então o mato pode trabalhar. Para mim, sim. E deve. Então, cara, então dá jeito. Mas dá trabalho. Eu não estou enganando ninguém aqui. Nunca fui num sítio e falei que coletar folha debaixo das árvores é facinho. Então, dá para fazer. Então, eu já dei jeito na nutrição e na hidratação do solo e da planta. Então, eu consigo ter uma cobertura protegendo da desidratação e essa cobertura ainda vai virar adubo. Porque ela... Só que, se ela vai virar adubo, o que eu tenho que fazer? Repor. Toda vez, periodicamente, eu tenho que repor essa matéria orgânica sobre o solo. Por isso que é bom deixar o mato vir, porque daí conforme vocês forem roçando, vocês estão repondo essa camada de matéria orgânica que precisa apodrecer para virar comida. Que coisa, não? Olha só que beleza. E é verdade. Então, gente, tem tudo para ser feito. Dá para trabalhar da melhor forma possível, de condições que vocês nem sequer imaginam, né? Nem sequer pensam que é possível. Dentro do campo, dentro do sítio, eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com consultoria é que eu tenho que usar primeiro os recursos que o produtor tem ali, para depois eu buscar lá fora. Isso é agricultura racional. Já começa por aí. Ai, mas é muito complexo, realmente, porque desde matéria orgânica no sítio, até equipamento que a gente pode fazer uma adaptação, até um sistema de irrigação que a gente pode dar um jeito, até o manejo de alguma coisa que pode ser feito, entendeu? E aí, o que acontece? Olha, eu já vou aproveitar aqui, antes que acaba, tem a Lady Anne está perguntando, acredito que pode contribuir para diminuir a queimada agora que está seco, está tendo muito. Até no sul de Minas, queimadas de mato está grande. Isso é verdade. Por quê? Aqui na região do Mato Grosso do Sul, que é onde eu estou trabalhando nesse momento, as pessoas têm o hábito de juntar as folhas secas e botar fogo para diminuir a sujeira. Dá até por falta de ar. Então, não é bem sujeira, gente. É alimento da planta. É sujeira para mim, para os visitantes, mas é alimento de planta. É sujeira. Tem gente que fala que junta bichinho, esconde carrapato, aranha. Por medida sanitária, por medida de praga, de animais peçonhentos, realmente, deixar aquele monte de folha e pau podre, galho e tronco, pode ser isso. Só que é interessante, então por que eu não posso pegar isso tudo e direcionar e colocar na roça? Na cova, em cima da coroa, fechando, evitando a desidratação. Então eu eu cubro todo aquele solo que fica exposto. Realmente, gostei disso. Reduz queimada. Uma das coisas que está acontecendo aqui, o pessoal está morrendo de medo com queimada.
Porque tem muita gente que de noite, para não chamar atenção, taca um fogo na sujeira dos terreiros. Já pensou se uma folhinha em brasa, levada pelo vento, cair ali a 10 metros de distância? Se cair, os capins já começou a ficar amarelado por aqui. Lá em São Paulo não tá diferente também, não. Outro dia eu falei com um conhecido meu lá no sul, na região lá em Goiás, também tá falando, tá seco. Então, se eu utilizar tudo isso, eu consigo reduzir a queimada. Tá? Eu consigo reduzir a queimada. Isso é verdade. Então, eu já estou ajudando no quê? Manejo sustentável de todo o meio ambiente que está aí na minha volta e no manejo financeiro. Eu não estou trazendo resíduo, não estou trazendo matéria orgânica, adubo orgânico de fora. Estou usando o que está aqui na minha volta. É isso que eu tenho que fazer, o que está na minha volta, tá? Uma das coisas que eu sempre falo dos lugares que não tem produção é as pessoas não plantam mato porque nasce sozinho. E nasce. Vem semente de tudo quanto é lado. Ou seja, vocês sempre vão ter mato para virar adubo orgânico. Sempre vai ter mato para cobrir o solo. Sempre manter o mato verde, roçado, para manter a temperatura controlada do solo. Eita, Érica, agora você deu um nó na minha cabeça que tá muito doida essa conversa. Você já pisou numa grama verdinha e do lado tinha uma abertura ali de terra exposta no sol no meio-dia? Pisa, põe um pezinho de cada lado. Um pé descalço na grama e outro pé descalço na terra nua. Na terra sem nada. Adivinha qual que vai estar quente? Onde está na terra nua. Esquenta pra dedéu. Não é pouco, não. A gente não consegue nem ficar com o pé ali parado. A matéria orgânica verde, toda aquela cobertura vegetal, ela ajuda na temperatura do solo. Não sei se vocês sabem, um bom sistema radicular só se desenvolve bem quando estiver uma temperatura de 25, 26 graus no máximo. Porque eu tenho toda a atividade da raiz, ela é viva. A raiz está ali, absorvendo água, absorvendo nutriente, absorvendo matéria orgânica, absorvendo adubo orgânico. Se ela está viva, você acha que vai funcionar legal numa temperatura de 35, 40 graus? Que fica uma terra exposta, direto com o sol caindo em cima? Não, nem eu não consigo trabalhar bem embaixo desse solzão. Não é? Mais um motivo para a gente manter cobertura morta. Ah, mas evita muita coisa, Érica. Teve um produtor que falou para mim, Érica, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e ver essas coisas que você fala, eu não consegui colocar grama embaixo das árvores porque o sol, falta de sol na grama, ela impede o crescimento. Ela não cresce embaixo da sombra. A grama não cresce. Então, o que ele fez? Ele começou a colocar pedras para não deixar a terra exposta. E nesse vento que está fazendo nesses últimos tempos, está fazendo com que tenha aquela erosão eólica. Existe erosão eólica, que é o quê? É a terra que é arrastado, ou a areia que acaba sendo arrastado e é levado para grandes distâncias. Essa é um tipo de erosão. Sabiam disso? É uma realidade. Tanto é que existe algumas correntes de ar que pode transportar solos de um continente para o outro, tudo pela erosão eólica. Não, mas então quer dizer que erosão não é só por água? Não, de forma alguma. Não é só a água que causa erosão, não, minha gente. O vento também é. Então, quando você vê aquela ventania que arrasta tudo, folha, terra, até a gente se deixar, é uma erosão eólica, porque em cima da terra, a parte mais solta acaba limpando tudo. Só a mais aderida aos aglomerados, né? O que está aderido um do outro não é levado. É um tipo de erosão. E é uma forma de levar o meu nutriente para fora.
uma outra coisa que a gente não pode esquecer, quem trabalha na roça sabe, é só isso aqui. Vamos pôr 4 dedinhos da terra que é nutritiva. É só 4 dedinhos que tem todo o alimento que sustenta uma horta, que sustenta um pomar, que sustenta uma lavoura. É só 4 dedinhos da superfície do solo. O restante aqui não é rico em nutriente. Mas sabem por quê? O que é que degrada aqui em cima que mantém isso aqui nutrido? Matéria orgânica, resíduo vegetal. Por quê? Porque muitas vezes o adubo químico com a irrigação ela consegue percorrer o perfil. Matéria orgânica demora para percorrer esse perfil. Só que ela gruda aqui, ó, ela fica nesses 4 dedinhos de superfície, ela retém água, retém todos os adubos minerais, retém tudo de bom que tem para a planta se alimentar e vai soltando devagar para chegar nas raízes que estão ali no fundo. É sério isso, não é brincadeira. Dá para fazer um bom cultivo só nesses pontos. Então, se vocês forem parar para pensar, nesse momento nós estamos falando em vários fatores que, se vocês pararem e refletir, acaba ajudando no custo financeiro. E quanto menos químico vocês utilizarem, melhor. Ah, Érica, mas e o esterco? Tá caro. E eu preciso também do esterco, não é? É. Infelizmente é uma verdade. Mas como eu falei, o esterco só aumentou o preço porque os produtores de grãos, milho e soja começaram a usar esterco para diminuir o custo. Mas na terra precisa ter isso. Precisamos ter esse trabalho. Então esse manejo que eu falei é só uma pincelada de muita coisa que está tendo. Aí, eu tô vendo uma pergunta aqui, ó. Esses ventos que estão acontecendo no Brasil pode ser transformado em água em alguma região como o Nordeste? Bom, pode até ser, mas a quantidade é muito baixa, porque o que acontece? O ar é seco, tá? Então, nesse momento aí, o ar estando seco, a quantidade de vapor de água não é tão alta, porque para e pense. Vamos supor, tá ventando e aqui na região faz umas 2 semanas que não chove. Se não chove faz 2 semanas, aquela massa de vapor mais denso, mais carregado de água, já foi. Entendeu? Já foi. Então, o vento que poderia carregar esse vapor e ir lá ser condensado ou virar orvalho no Nordeste, já foi. Entendeu? Porque a terra, a própria vegetação, ela ajuda nessa desidratação. Então, aquelas chuvas que tiveram ao longo de alguns meses atrás, aqui na região, em qualquer lugar do país, já secou, não é? Então, se você for ver, procurar andar por aí, a superfície da terra já não tem mais aquela hidratação que tinha, não tem aquela umidade mais, a não ser que tenha uma vegetação verde protegendo. Aí pode ser que tenha uma leve umidade, mas mais abaixo do solo. O vento que poderia estar carregando essa massa de vapor, ela está indo mais seca. Ela está indo sem grande quantidade. A única coisa que ela está fazendo é isso, está carregando um vento seco. E outra, vocês já observaram que a velocidade do vento está alta? Com a velocidade alta, o que acontece? Desidrata muito mais rápido. Você tem um grande volume de ar para poucas moléculas de água no ar. Continua sendo seco. Entendeu? Então, ajudaria se fosse logo no começo da ventania, alguns dias depois que choveu. Aí sim, poderia estar ajudando a condensar essa água, a virar orvalho em algum momento.
Tanto é que hoje de manhã, logo cedinho, tem um gramado aqui na frente de onde eu fico, pisei nele e não tinha orvalho. Se não tem orvalho, não tem condensação de água e não tem esse excesso. Pode ter um carregamento de vapor da água, mas hoje não tem mais. Infelizmente, o que temos mais mesmo é carregar essa areia seca até em algum canto, entendeu? Então, é um ponto que a gente precisa passar. Gente, a Lidiane tá sempre perguntando. Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Eu sei que eu falo muito. Às vezes eu falava para os meus alunos quando dava aula no curso da agronomia, para eu falar assim, professores, dá um stop aí, pelo amor de Deus, porque é muita informação e eu tô ficando doido, tá? Então, me perguntem alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, já pode falar. Pode ser dúvida de mais alguém que esteja aqui assistindo, que eu acho que é muito importante aproveitar uma live para esse ping-pong. Vocês me perguntam e eu já retorno. Me perguntam e eu já retorno. Então, é sempre bom estar fazendo isso, tá bom? Olá! Eu sempre vejo você, Tininhas, da Pitaia. Né? Eu sei que vocês curtem muito as minhas publicações, agradeço por isso. Muito prazer também em falar com vocês, tá? O tempo da geada já passou? Já passou. Infelizmente já, mas assim, por que infelizmente? Não é questão de geada, na verdade, o que aconteceu é que hoje, nesse ano, tirando o ano passado, o frio ele se permaneceu por mais tempo ao longo dos meses. Então começou um frio lá para maio, né? Abril começou um leve frio, maio também, junho teve uma intensidade um pouco maior e no ano passado, em julho, que foi aqueles 3 dias de frio, doeu. Mas hoje já não vai ter mais, é muito baixa essa probabilidade, tá? Graças a Deus que na época que teve baixa temperatura, vocês devem ter observado que havia umidade no ar. E quando temos um vapor de água no ar, a possibilidade de causar geada no tecido vegetal, folhas, é muito baixo, tá? Por quê? Primeiro ele tem que resfriar muito esse vapor de água que está acima do solo, então tem uma camada de vapor acima do solo. Então, quando chove, aquela camada fica ali, entendeu? Percorrendo toda a superfície, tá? E aí, quando esfria muito, não é o suficiente para congelar a vegetação que está aqui embaixo, ou a cultura, ou a plantação de café, ou qualquer outra coisa. Então, na época que houve temperaturas baixas para geada, choveu, graças a Deus. Inclusive, em São Paulo, onde eu atuo, tem alguns lugares no sul de Minas que também choveu bem. E no ano passado teve geada, e no centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, teve uma chuvinha, então atenuou o frio, diminuiu e reduziu lá para baixo a probabilidade de geada, tá bom? Que é? O Sidney me perguntou se coa a lelopatia do quê? Pode completar a sua pergunta, Sidney, se você puder, que daí eu consigo entender melhor, tá? Mas enfim, se o Sidney não conseguir responder agora, pode me mandar, tá, a pergunta no texto aqui abaixo do vídeo, tá bom? E assim nós podemos cada vez mais trocar. Eu quero manter daqui para frente uma certa frequência nas lives. Infelizmente no YouTube por problemas técnicos acabou não acontecendo, mas eu sempre quero ter essa frequência e já passou, deixa eu ver que horas. Vixe Maria, já deu em torno de 1 hora de live. Eu agradeço muito vocês terem essa possibilidade de conversar
Aqui, ó. A senhora vê a alelopatia positiva dentro dessa questão econômica financeira na fruticultura? Com certeza. Com certeza, porque o que acontece? Hoje existe uma pesquisa muito grande e intensa em relação a esse tipo de interferência de plantas em plantas, nas outras plantas, tá? Para quem não sabe o que é a alopatia, é o que? É o efeito de algumas substâncias produzidas por uma planta X que pode interferir o crescimento na planta Y, tá? Um exemplo clássico de alelopatia é o eucalipto. As pessoas falam, nossa, a planta de eucalipto, ela seca, tudo que está em volta dela não começa a brotar porque ela suga tanta água que nada germina. Não é bem por aí. É que existem plantas que quando a folha do eucalipto cai no chão, ela começa a degradar e nessa degradação libera substâncias alelopáticas que dificulta a germinação do mato, da planta daninha que está em volta do eucalipto. Entendeu? Então, é um efeito alelopático e pode ser utilizado sim. Aí tem umas pessoas que, sabendo dessa informação do eucalipto, o que eles fizeram? Nas mudinhas, olha só a sacada, eles pegaram folha de eucalipto, colocaram no coroamento de mudas de frutas, que justamente é essa pergunta que o Sidney fez, para evitar o crescimento do mato enquanto a muda está se desenvolvendo. Alguns matos vieram, algumas espécies, né? Ela não consegue ser tão eclética de pegar qualquer tipo de planta daninha, mas segura. Então esse é um ponto que pode ser explorado. Como também tem efeitos alelopáticos que até pode evitar o ataque de pragas em algumas plantas. Então usa-se óleos essenciais. Hoje já pode ser utilizado óleo essencial de alguns tipos de, por exemplo, orégano. Já vi trabalhos, inclusive na época que eu estava na parte de pesquisa em conservação pós-colheita, que a professora em questão, ela está trabalhando com concentrações de óleo essencial do orégano para evitar ataque de fungo e bactéria e aumentar a vida de prateleira de algumas frutas. O único ponto é que fica um cheiro forte de orégano, entendeu? Então, assim, ainda precisa ser melhor trabalhado, mas os óleos essenciais também têm efeito alelopático. Então, só que daí eu quero que vocês tomem cuidado aonde procurar. Tá? Se vocês colocarem plantas alelopáticas no YouTube, vocês vão encontrar um monte de exemplos, um monte de documentários, um monte de notícias. Mas tente sempre procurar em pontos específicos, como por exemplo na USP, no caso na Exalc, que tem um centro de pesquisa muito bom dentro da agricultura. Então sempre procurem artigos. Aonde vocês podem procurar que não tenha erro é no Google Acadêmico. É só você colocar no buscador do Google, Google Acadêmico. Aí você vai entrar ali e ele só vai puxar artigos científicos. Então tem mais segurança do que um sitezinho que a gente não sabe muitas vezes a procedência informando. Então, Sidney, se você quiser saber de mais plantas alelopáticas, vá no Google Acadêmico e procure lá e digite, tá? E mais uma vez, obrigada pela pergunta, por estar aqui presente. É um montão de minutos, né? Já chegou mais de uma hora falando. Se alguém mais tiver pergunta, eu aguardo nos comentários abaixo da live, tá? Ou pode me mandar no meu telefone do WhatsApp. Eu acredito que no site na minha rede social do Facebook, lá tem. Eu vinculei um WhatsApp para vocês poderem entrar em contato comigo, tá? Mas pode fazer pergunta para mim no Messenger do Instagram, no Messenger do Facebook, aonde vocês conseguirem, manda uma fumacinha que posso demorar.
Eu confesso que às vezes não olho. Eu confesso, preciso mudar isso, porque a vida é louca. De agrônomo é muito louca. Mas eu demoro, mas eu tento sempre procurar responder para vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito. Continue me seguindo. Muito obrigada pela confiança que vocês têm em mim, em ouvir o que eu tenho para transmitir a vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? E espere que vai ter mais live. E eu quero essa interação muito boa que eu tive com vocês hoje. Até mais. Muito obrigada pela atenção e bom final de semana, porque bora descansar, né? Até mais. Tchau, tchau, gente. Um beijão para todos. Beijo para quem está aqui, quem entrou, quem assistiu, quem entrou e saiu. Um beijão. Tchau, tchau.